Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, reunidos em torno do pão da palavra, nesta terça-feira, 23 de dezembro. Chegando já o Natal, estamos próximos às portas de celebrarmos o Natal do Senhor. O Evangelho de hoje está em Lucas, no capítulo 1, versículos 57 a 66. Lucas 1, 57 a 66. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completou o tempo para Isabel, o tempo de dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram que o Senhor lhe tinha demonstrado misericórdia e alegravam-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam chamá-lo pelo nome de seu pai, Zacarias. Sua mãe, porém, disse: não, ele chamará João. Responderam-lhe: ninguém entre os teus parentes se chama por este nome. Por meio de sinais, perguntaram então ao pai como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, sua boca se abriu e sua língua se soltou, e ele se pôs a louvar a Deus. O temor apoderou-se dos vizinhos e a notícia se divulgou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram guardaram-na em seu coração. Que vai ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a narração do nascimento de João Batista e então é o 8º dia de circuncidar o menino, então dá um nome para o menino. E como era costume, o povo falava, dava o nome da pessoa da família, até mesmo, quem sabe, do pai, que era Zacarias. Mas perguntaram à mãe, Isabel disse: João será o seu nome. Revelado a ela, claro, pelo Espírito Santo. Aí nós devemos lembrar que tudo isso tudo vai ser relatado aqui. Temos que lembrar de como foi o anúncio do nascimento de João Batista. Que Zacarias estava então no tempo de entrar no santuário, no Santo dos Santos, né? Como ele era sacerdote, dentro de sua ordem, então, ele foi escolhido para entrar no santuário. E ali ele teve uma experiência de Deus. Por quê? Porque ele entrou, teve a visão do anjo. Quando ele saiu, ele estava mudo e surdo. Mas ele não saiu triste, amargurado. Ele saiu, com certeza, até mesmo cheio de alegria, porque ele tinha experimentado, mas não podia falar e nem ouvir. Por quê? Porque não tinha tido fé, não tinha crido naquilo que o anjo lhe revelou. Então, o sinal da experiência de Deus que ele teve foi ter ficado mudo e surdo, e que quando ele cresce de verdade, ele ia de novo voltar a falar e ouvir. E aquele povo estava tudo na porta, e com certeza muitas pessoas que estão hoje aqui nesse evangelho, na casa de Zacarias, na casa de Ana, de Isabel, no templo onde vai circuncidar o menino, apresentando o templo para a circuncisão, estavam lá e sabiam então daquele dia. Sabiam então que aquele dia, algo tinha acontecido. Porque logo depois daquele sinal, passou um pouco tempo, Isabel ficou grávida. Ela ficou escondida um tempo, não manifestou, mas o povo relacionou esse fato e sabia então que aquele menino aquela gravidez era realmente uma graça de Deus. Tanto é que no início já diz, não é? Porque o Senhor tinha demonstrado misericórdia para com ela, porque ele era idoso, ela também era idosa, e não podia mais também ter filhos. Mas, veja bem, Zacarias então aqui vai demonstrar fé, porque quando eles perguntam para ele, ele estava surdo e mudo, porque nós sabemos que ele estava surdo e mudo, porque eles falavam com ele através de sinais, ou seja, ele também não podia ouvir, foi através de sinais que eles comunicaram com ele. E aí, então, ele pede uma tabuzinha e escreve o nome. Bom, aí, então, ele manifesta a fé em tudo aquilo que o anjo lhe falou.
A fé que Isabel ia ficar grávida não precisava ter mais, porque ela estava grávida e o menino já estava ali. Não precisa mais de fé para isso. Mas então, qual é a fé aqui de Zacarias? Em tudo aquilo que o anjo revelou a ele sobre o Messias, sobre o que João Batista iria fazer, mas sobre o papel de João Batista, que ele ia ser o precursor, que ele ia anunciar o Messias, ou seja, tudo aquilo que ainda Zacarias não estava vendo, ele está afirmando a fé em tudo aquilo que Deus falou para ele através do anjo. Aquilo que ele não via ainda, não aquilo que ele estava vendo já, mas aquilo que ele não via, em tudo aquilo que foi prometido, anunciado. E ele então canta o Benedictus, né? Ou seja, o bendito seja Deus, ele louva e bendiz ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez. E nesse louvor, se você for ler, ele já bendiz pelo Salvador, pelo Messias, pela obra salvífica que Deus vai realizar por meio da encarnação do Verbo. Ou seja, Zacarias, ao dar o nome ao menino, ali ele manifesta a sua fé e o povo vê ali naquela manifestação de fé que é um sinal de Deus. E que esse menino então, que esse João é realmente o escolhido de Deus. É alguém enviado por Deus. É um sinal de que Deus vai fazer grandes coisas. A notícia se espalhou. Veja bem, em toda a Judéia a notícia se divulgou. Por quê? Porque Deus manifestou-se com a sua misericórdia, com o seu amor. Deus realizou um prodígio. Eles não estão vendo ainda, mas algo de grande Deus fez. E Zacarias manifesta a sua fé já possuindo tudo aquilo que o anjo falou com ele. Esta é uma fé realmente que move, que transforma nossa vida e a vida das pessoas que estão perto de nós. Por isso tanto alvoroço, porque Zacarias manifesta a sua fé na promessa. Ele crê em tudo aquilo que o anjo anunciou para ele, embora não esteja vendo. O Benedictus é isso, ele já manifesta. Se nós continuarmos lendo o versículo 68, ele diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. Veja bem, mas Jesus nem nasceu ainda, está para nascer. Está ainda faltam 3 meses para que Maria dê à luz a Jesus, né? E aí então, Zacarias professa sua fé naquilo que ele não vê, naquilo que o Senhor falou com ele. Não 3 meses, 6 meses, né, para Maria dar à luz. Mas ele já diz que visitou e libertou o seu povo, ou seja, ele professa a fé naquilo que ainda vai acontecer. Ele já possui no coração dele tudo aquilo que ele ouviu através do anjo. Esta fé, meu irmão, é que transforma nossa vida. Esta fé é que nos dá firmeza para enfrentar o dia a dia. Esta fé de possuir aquilo que Deus promete já possuir agora. Já possuir agora, nesse dia de hoje, possuir a promessa de Deus em nosso coração. Crer que Deus é fiel e aquilo que Ele falou vai se cumprir. Aquilo que o Senhor falou de salvação, de libertação para a nossa vida, para todos que creem nele, vai se cumprir. Já se cumpre quando eu creio realmente e busco viver essa verdade. Em meio a dificuldades, limitações nossas, pecados que nós cometemos, mas possuindo já essa verdade, essa salvação já hoje, crendo já nessa salvação hoje, eu sou capaz então de continuar firme em meio a tantas dificuldades e limitações, possuindo essa alegria de ser salvo. Em meio às tribulações do mundo, problemas da vida, ser um cristão que possui isso já no coração é ser um cristão alegre, cheio de esperança de vida. Que não se prende ao passado, não se prende às dores, sofrimentos, não se prende às perdas, não. Porque Jesus não disse que ia nos cercar, nos blindar contra o sofrimento, não. Ele não prometeu isso nunca, que quem cresce nele não ia ter sofrimento. Não, ele não prometeu isso, jamais. Mas ele prometeu, quem crer nele terá a vida eterna. Quem crer nele já possui a vida eterna, a vida de Deus em nós. E essa então é uma fé que nós precisamos ter, pedir a Deus, porque nós precisamos dela para passar por tantos problemas, pelos problemas do dia a dia.
Mas passar não de qualquer jeito. Não é passar como o pagão passa, como as pessoas que não conhecem Jesus também passam. Não. O cristão deve passar por tudo isso cheio de esperança, cheio de convicção. Uma fé firme que não engana. Uma fé como Zacarias, de possuir já aquilo que o Senhor falou, eu já possuo. Não vejo ainda com os meus olhos, mas já possuo. Porque creio na palavra, creio na vontade de Deus. E estou me esforçando para viver essa salvação. Em minhas tribulações, dificuldades, em minhas fraquezas, quando eu peco, eu me confesso, arrependo e continuo na vida de oração, continuo me esforçando. E não me deixo abater pelas fraquezas, não posso deixar abater pelos problemas, mas continuar possuindo aquilo que o Senhor prometeu, que é a minha salvação. Eu preciso crer nessa verdade. Eu preciso viver essa verdade. E proclamá-la em meio a esse mundo cheio de problemas que nós temos hoje. Esse mundo cheio de depressão, de tristeza, é porque infelizmente as pessoas não possuem essa fé verdadeira. Não são capazes de crer naquilo que não veem. Hoje as pessoas só creem naquilo que veem. Por isso há tanta tristeza, angústia, problemas, tantas coisas nós estamos vendo no mundo de hoje. Porque hoje as pessoas só querem crer naquilo que estão vendo, naquilo que é palpável, naquilo que é matéria, naquilo que é possível ver, pegar, enxergar, não é? Não creio na promessa, não creio mais na palavra de Deus, um Deus que é fiel e que cumpre a sua palavra. E veio para redimir, para salvar. É isso que ele veio para fazer. Ele não veio para restaurar as coisas no sentido material, humano somente. Não. Ele veio para restaurar a nossa vida. Ele veio para nos dar a plenitude da vida. E quem crer, diz a palavra, será salvo. Mas esse será salvo já é no presente. Será no sentido de eu creio, então já sou salvo. Já possuo a salvação. Aquilo que quando eu ou morrer ou se eu vier, eu já creio aqui. E como disse Santa Teresinha, não morro, vou entrar na vida. Esta é a nossa certeza. Esta é a nossa fé. Nós devemos vivê-la e possuí-la no coração e não nos deixarmos abater pelos tempos de hoje, porque os tempos são maus. Então, celebrar o Natal, meu irmão, é encher de esperança e alegria o nosso coração. Celebrar o Natal é celebrar a encarnação do Verbo. Deus se fez carne, o amor eterno, pleno, se fez carne, veio e se deixou ser tocado, apalpado, sentido, visto. Deus deixou ver. Que mistério grandioso, maravilhoso. E isso não está relacionado a bens, nem a festança, nada disso. Porque ele veio da pobreza, também na pobreza se pode ser feliz. Nas dificuldades, mesmo, com a palavra, mesmo enfermo, posso ser guerreiro e ser firme. Porque o Senhor é por nós. Deus se fez carne, meu irmão e minha irmã, e veio morar no nosso meio para nos dar a plenitude da vida. Vamos, a exemplo de Zacarias, possuir tudo isso no coração, porque é isso que nos põe de pé, é isso que nos faz firmes, é isso que torna o cristão diferente no mundo de hoje. Que o cristão crê, possui a verdade revelada sem ter visto, mas ele já possui no coração a certeza da vitória sobre a morte e sobre este mundo. Que o Senhor desta fé nos anime, nos fortaleça cada vez mais, para que nós possamos tudo passar na graça, no amor e na misericórdia de Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.